Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 21 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Salmo 84, 85. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A experiência nos diz que essa é a coisa mais difícil nessa terra. É uma antecipação do céu. O coração da justiça de Deus é o amor, e a sua vocação é tornar-nos justos, ou seja, santos. Não justiçar-nos e matar-nos. A justiça de Deus nos restaura. A sua misericórdia é o amor que vence qualquer barreira. É de Deus que devemos aprender, e não dos juízes desse mundo. Salmo 84, 85. Senhor, foste bom com tua terra, trouxeste de volta os exiliados de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo, cancelaste todos os seus pecados. Renunciaste a todo o teu furor e acabaste com tua grande ira. Restaura-nos, ó Deus, nossa salvação, e acalma a tua ira contra nós. Acaso estarás sempre irado conosco, de idade em idade estenderás o teu furor? Acaso não tornarás a dar-nos vida, para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e dá-nos a tua salvação. Ouvirei o que diz o Senhor Deus. Ele anuncia a paz para o seu povo, para os seus fiéis, para quem volta a Ele de todo o coração. Sua salvação está próxima de quem o teme, e sua glória habitará em nossa terra. Misericórdia e fidelidade se encontram, justiça e paz se abraçam. A fidelidade brota da terra e a justiça se inclina do céu. Quando o Senhor conceder o seu bem, a nossa terra dará o seu fruto. Diante dele caminhará a justiça e porá no caminho os seus passos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, foste bom com tua terra, trouxeste de volta os exiliados de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo, cancelaste todos os seus pecados. Restaura-nos, ó Deus, nossa salvação. Estas palavras se referem à volta dos exiliados de Babilônia, ao recomeço do povo de Israel, que pelas suas infidelidades tinha merecido mais uma escravidão. Infelizmente, a experiência do Egito não foi suficiente para o povo entender que somente Deus salva. Somente em Deus podemos encontrar abrigo. Somente fazendo aliança com Deus nos livraremos de qualquer inimigo. O mesmo acontece a muitos de nós, que caem na tentação de voltar atrás na caminhada, voltar ao vômito de antes. Quem volta atrás, quem desiste, encontrará a terrível escravidão do passado, nada mais. Não há outro futuro para quem sai do trilho de Deus, a não ser o lixo de antes. O filho pródigo aprontou e fez muita coisa errada, mas pelo menos não fugiu 2 vezes. Não foi 2 vezes filho pródigo. Hoje, muitos caem na síndrome do filho 10 vezes pródigo, que vai e volta sem parar, igual barata tonta. Muito precisamos refletir. Somente na calma e na reflexão poderemos encontrar o melhor para nós. O trecho que hoje meditamos continua dizendo: misericórdia e fidelidade se encontram, justiça e paz se abraçam. A fidelidade brota da terra e a justiça se inclina do céu. Essas palavras são importantes
porque expressam toda a experiência do povo de Israel com o seu Deus, depois de ter dado muita cabeçada. A palavra misericórdia, bem sabemos, evoca o colo da mãe, que sempre acolhe o seu filho e o regenera no seu abraço. A fidelidade, do outro lado, expressa a determinação constante, a força, a decisão firme do pai. Deus tem o coração de uma mãe e tem a força fiel de um pai, capaz de amparar e sempre proteger o seu filho. É claro que o ser humano é chamado a responder a esse Deus que todo se dá a nós. No Natal, de maneira especial e concreta, a fidelidade de Deus se faz carne em Jesus, brota da terra verdadeiramente. Dessa forma se realiza o milagre mais difícil. A justiça e a paz se abraçam. Precisa entender bem isso. De um lado, a justiça de Deus não pode ignorar o mal do homem. O nosso não fere o coração de Deus de verdade. Não é a mesma coisa você aceitar Deus na tua vida, acolher Deus na tua vida ou virar as costas para Ele. Pelo mal que o ser humano faz, cada um de nós faz, pelas nossas traições, mereceríamos justamente a morte eterna, o aniquilamento, o inferno. Isso seria justo. Então, como entra a misericórdia nessa tragédia? É claro que a misericórdia não sufoca a justiça. Então, como é que Deus consegue ser justo e misericordioso ao mesmo tempo? A encarnação é a resposta a essa pergunta. Quando falamos de justiça, precisamos entender que o mal que cometemos não fere somente o coração de Deus, mas fere o nosso também. O pecado que cometemos nos torna repugnantes a nós mesmos. O pecado nos destrói, nos torna zumbis, incapazes de caminhar. O pecado nos precipita no reino da morte. A justiça justiceira humana haveria decretado a eliminação total deste monstro humano rebelde. Mas Deus não é justiceiro, mas justificador, ou seja, aquele que te faz justo. A justiça de Deus consiste em tornar-nos justos, ou seja, restitui-nos a inocência originária, restitui-nos a graça que tínhamos no momento da criação, restitui-nos a capacidade de amar a Deus e amar-nos entre nós. A justiça de Deus consiste em tornar-nos justos, tornar-nos bonitos, tornar-nos humanos como Deus nos criou, tornar-nos capazes de amar. Para que isso se realize, o próprio Deus se tornou carne, carne morta, carne ferida, carne manchada. O próprio Deus se tornou homem em carne e osso, e com sua encarnação fez uma nova criação. Deus se fez homem para ensinar ao homem ser homem, para capacitá-lo a ser homem, para curar toda fraqueza e abrir o caminho da total restauração. A partir do Natal, graças ao Natal, é possível a vida nova, porque nascendo em Belém, Jesus nasceu no coração de cada um de nós. Não podia haver aliança mais forte do que essa. Deus se tornar homem e o homem se tornar divino. A encarnação foi bem mais do que a criação, porque no Natal Deus, o Criador, se torna criatura, e neste rebaixamento recupera e enobrece o homem criado, e leva a todos nós à sua altura. Natal é a vida que renasce, é a paz, porque finalmente todo vale, todo abismo fica preenchido, todo monte, toda dificuldade fica aplanada.
A justiça coincide com a paz, porque a justiça justificou o homem, o tornou justo. E agora, entre dois justos, Deus e o homem, pode haver um autêntico relacionamento de paz. Por isso, o ressuscitado sempre repete: a paz esteja convosco. E os anjos cantam: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Ele ama. A paz e a justiça podem se abraçar plenamente, porque o homem resgatado é elevado à altura de Deus, se torna divino. Eu, livre do meu pecado, me torno divino, capaz de abraçar a Deus, de me relacionar com Deus. Foste bom, Senhor, com a tua terra, trouxeste de volta os exiliados, perdoaste os pecados do teu povo, cancelaste todos os seus pecados, renunciaste ao teu furor e acabaste com a tua ira. Esta é a atitude de Deus sobre a qual a palavra hoje nos convida a refletir. Esse é, sem dúvida, o maior desafio, que é o pedestal da evangelização. Eu e Cacilda estamos convencidos que a evangelização trava muitas vezes pela falta de comunhão e de amor entre os membros de uma equipe ou de uma casa de acolhida. Todos queremos ser amados e respeitados. Todos sabem correr atrás dos seus direitos, mas quantos sabem perdoar? Quantos sabem amar mais do que ser amados? Quantos sabem se abaixar para que o outro sobressaia? Não é justo. Essa é a palavra que mais está na nossa boca. Não é justo que ele sente naquele lugar. Não é justo que ele receba mais elogios do que eu. Não é justo que ele tenha mais do que eu. Não é justo que os coordenadores confiem a ele mais do que a mim. Não estão me dando oportunidades. Pense bem se isso não é um dos maiores motivos de tristeza e de abandono dos grupos de evangelização. Essa palavrinha, não é justo. Mas precisa se perguntar: o que é justo? O que Deus entende por justiça? Aparece claro nesse texto. A justiça de Deus é fazer o bem do outro, frear a raiva cega que nasce dentro de nós quando achamos que os outros recebem mais do que nós, ou ainda pior, quando o outro nos prejudica. Pense um pouco, como é a minha capacidade de perdão dentro da minha equipe, dentro da minha casa de acolhida? Como é a minha capacidade de doar sem receber nada em troca? Como é a minha reação quando o outro pisa no meu calo, ou ainda pior, pisa em cima da minha cabeça? É mais forte a justiça ou o perdão? Deve ser claro que a justiça de Deus nunca é reivindicação dos seus direitos. Deus nunca nos cobra que o abandonamos, quando o abandonamos sozinho na igreja, dentro do sacrário, e nem nos dignamos a visitá-lo todo dia. Ele nunca nos cobra disso. Deus nunca nos cobra de tê-lo crucificado, ao invés de agradecê-lo por ter deixado o paraíso e ter se encarnado. Deus nunca nos cobra de ter preferido um programa de TV a um momento de oração com Ele. Deus nunca nos cobra de ter preferido uma praia do que a um retiro. Então, por que nós cobramos nossos irmãos as pequenas coisas que eles fazem contra nós? Se Deus nos tratasse como nós tratamos os nossos irmãos, o que sobraria de nós? Tudo isso nos leva a entender que a justiça de Deus consiste em fazer-nos justos, tornar-nos justos, ajudar-nos a ser justos, ajudar os irmãos a ser melhores e bons e não a justiçá-los. Assim nós deveríamos fazer para com os nossos irmãos. Nunca cobrar os nossos direitos, mas saber que o único direito que temos é o de amar, de ajudar o nosso irmão a ser melhor.
Se assim for, os nossos grupos e as nossas casas reviverão uma nova primavera, e quem está ao nosso redor dirá: olhem como se amam, e será atraído aos nossos grupos. Misericórdia e fidelidade se encontrarão, justiça e paz se abraçarão. Porque a misericórdia é o amor que vence qualquer injustiça. É o amor que se sacrifica pelos inimigos, como fez Jesus na cruz. E a fidelidade é a persistência desse amor, que não para diante de nada. Senhor, foste bom com tua terra, trouxeste de volta os exiliados de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo, cancelaste todos os seus pecados. Renunciaste a todo o teu furor e acabaste com tua grande ira. Restaura-nos, ó Deus, nossa salvação, e acalma a tua ira contra nós. Acaso estarás sempre irado conosco, de idade em idade estenderás o teu furor? Acaso não tornarás a dar-nos vida, para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e dá-nos a tua salvação. Ouvirei o que diz o Senhor Deus. Ele anuncia a paz para o seu povo, para os seus fiéis, para quem volta a Ele de todo o coração. Sua salvação está próxima de quem o teme, e sua glória habitará em nossa terra. Misericórdia e fidelidade se encontram, justiça e paz se abraçam. A fidelidade brota da terra e a justiça se inclina do céu. Quando o Senhor conceder o seu bem, a nossa terra dará o seu fruto. Diante dele caminhará a justiça e porá no caminho os seus passos. Vamos agora dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem da leitura e da meditação. Vamos neste momento escolher um propósito que nos ajude a viver de maneira digna da vida nova que Deus nos oferece. Um propósito que nos ajude a fazer as coisas justas, as coisas certas, sem mais dar cabeçada. Um propósito que traga a paz de Deus no nosso coração.
Vamos agora refletir mais um minuto em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Restaura-nos, ó Deus, nossa salvação. Paz e alegria a todos. A salvação está próxima. Paz e alegria a todos. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom.